aí galera, eu sou o professor Adalberto de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos dedicar um tempinho para falar de uma das funções da linguagem, que é a função conativa ou apelativa. Todas as vezes que nós nos apropriamos da linguagem, do ato de comunicação, nós direcionamos, nós demonstramos propósitos, objetivos, finalidades. Então, quando eu estou de posse da palavra, eu tenho um propósito, tenho um objetivo. Quando eu quero convencer alguém, quando eu quero influenciar o comportamento de alguém, persuadir alguém, eu vou me utilizar, explorar a função da linguagem denominada conativa ou apelativa. Observemos situações em que a gente pode identificar esse recurso sendo utilizado no ato de comunicação no dia a dia. Imagine que você vai a um supermercado, por exemplo, e depois de passar por vários setores, pegando comidas, algumas coisas que você vê como gênero de primeira necessidade e que de fato precisa, e você se direciona ao caixa, você vê uma espécie de corredor. De um lado, revistas, imagine vários tipos de revistas, daquelas que se você nunca lê, não vai lhe fazer falta, e do outro lado, guloseimas, chocolates, doces, essas coisas que também, se você comer, só engorda. Se não comer, não faz mal, pelo contrário. Mas por que aqueles objetos, aqueles produtos estão ali, naquele corredor próximo ao caixa? Exatamente, pensado estrategicamente para que, de algum modo, depois que você percorre todo o supermercado, você tem que passar pelo caixa se for levar algum produto. E aí, naturalmente, você vai passar por aquele corredor. Então, alguns supermercados, estrategicamente, pensam na hora em que o cliente vai ao caixa. E pensam, naturalmente, para que ele consuma. Então, disponibilizam aquela fila num corredor com esses produtos estrategicamente postos ali. Se você pensar, tem um propósito apelativo. Se você refletir um pouquinho, vai perceber que o propósito é influenciar o cliente a consumir aquilo que ele não consumiria se não estivesse ali. Mas vamos para uma outra situação. Imaginemos os versos de Gregório de Matos. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda a ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Observa que no verso inicial, goza, goza, o verbo no modo imperativo, e também não esqueça que a madura idade, verbos no modo imperativo, nos dois casos, tem o propósito de influenciar o comportamento do receptor. No caso dos versos de Gregório de Matos, essa necessidade de despertar o leitor ou de despertar o receptor para a necessidade de aproveitar a vida, usando o verbo no modo imperativo, decorre do fato de se ter consciência de que tudo vira pó. Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Daí a necessidade urgente de se aproveitar a vida. O verbo, ou os verbos, no modo imperativo, indicando ordem, pedido, apelo. Mas vamos a uma outra situação de uma música de Roberto Carlos, em que ele diz: vem que o tempo pode afastar nós dois, não deixe tanta vida para depois. Olha o verbo, vem. Os verbos não deixe, vem, não deixe. Verbos que influenciam o comportamento do receptor. De novo, com o propósito de influenciar e fazer o receptor aproveitar a vida. Portanto, carpe diem. Tanto aqui o propósito nos versos de Roberto Carlos, quanto lá em Gregório de Matos. Carpe diem, aproveitar a vida, as circunstâncias do dia presente. Então, quando você se utiliza desse propósito persuasivo, apelativo, porque você quer convencer o outro a mudar ou não de ideia, você está utilizando o recurso da função conativa ou apelativa.
Mas vamos a uma situação bem corriqueira, por exemplo, o professor está lá na sala de aula e uma situação inesperada, ele de repente convida o aluno a sair de sala deste modo. Retire-se de sala. O que tem nessa construção linguística? Uma ordem e, portanto, a função claramente apelativa, conativa. As propagandas, os comerciais, você deve se lembrar, por exemplo, de uma propaganda que passou na TV faz tempo, né? Em que parecia um pêndulozinho na tela da TV que ficava assim: compre batom, compre batom. Olha o verbo no modo imperativo. Além da imagem, que também é apelativa, cujo propósito é influenciar o comportamento do consumidor para comer chocolate. Consumir, essa é a ideia, né? Mas vamos a uma outra situação ainda corriqueira, bem caseira, em que uma jovem começa a namorar um rapaz e a família não gosta, a família não quer, acha que aquele cara não presta. Então o pai e a mãe tentam persuadir, convencer a filha a desistir de namorar aquele cara. A filha, por outro lado, vai tentar convencer o pai e a mãe de que aquele jovem é o melhor homem do mundo. O que nós temos? Um jogo de linguagem em que as partes vão tentar convencer uma a outra, sempre com o propósito de influenciar o comportamento do outro. Fazer o outro a mudar de ideia, fazer o outro a repensar. E nesse caso, no caso do pai e da mãe, da situação familiar, a mudar de ideia e aceitar o jovem. Ou, no caso do pai e da mãe, fazer a filha desistir de namorar aquele cara. Então, a função da linguagem apelativa, conativa, tem esse objetivo, tem esse propósito, tem essa finalidade: influenciar o comportamento do outro, persuadir o outro. Ok? Se você gostou, dê um like.